dos 30 anos da comunidade Boquim. Louvo a Deus por poder viver com a Boquim e com tantos amigos que estão aqui, Ministério Redenção, e tanta gente que eu amo. E agradecer a Deus por ter a graça de ter gente que reza com a gente. Agradecer pelos que ajudaram a rezar pelo meu filho. Foram 15 dias de internação, 15 dias de luta, mas demos o nosso brado de vitória. Uma ligação me mexeu muito. Foi uma quinta-feira, vocês estavam aqui no grupo, fizeram uma chamada de vídeo e aquilo me colocou de pé. Ou melhor, aquela ligação e aquela oração me colocou de joelhos. E nesses 15 dias nós vimos uma intervenção clara e absoluta de Deus nas nossas vidas. Tomás, com 40 dias de vida, com bronquiolite, pneumonia, quase morreu. Mas eu me lembro que um dia no Santíssimo, eu pedi para Jesus me mostrar: Senhor, se o meu filho já for morrer, me mostre. No sacrário da capelinha da Santa Casa. E o Senhor me deu um salmo, e no final do salmo estava escrito assim: eu darei a ele a força de um touro, e derramarei sobre ele um óleo novo. Aleluia. Para que anuncie até a velhice que eu sou Deus e não erro. Que eu sou Deus e não falho. Ali eu tinha a convicção que meu filho não ia morrer. Embora todos os dias os médicos ameaçavam entubá-lo. De hoje não passa, de hoje não passa. E ele todo roxinho, ali no leito da UTI, nós vimos a intervenção clara e absoluta do Senhor. Para resumir todo o testemunho, que eu não poderia ir embora sem contar. Quando nós levamos ele, quando ele teve alta médica, com um prontuário para a médica dele, pediatra, avaliar. Primeiro ela disse assim: vocês têm ideia do que aconteceu com esse menino? Talvez vocês não imaginam a gravidade do que foi. Primeira coisa ela disse. Segunda coisa, eu só não entendo uma coisa. Uma criança com restrição alimentar, porque ele não podia comer, porque a qualquer momento podia ser entubado, e aí podia broncoaspirar. Ela disse: só não entendo uma coisa. Uma criança com restrição alimentar, sem comer, não perdeu peso, ao contrário, ganhou peso para a honra e glória do Senhor Jesus. Darei a ele a força de um touro, de um touro, de um touro. Eu quero me unir a você nessa noite e pedir para que você me ajude a rezar por uma criança que está internada aqui em Dourados. Interessante, eu cheguei aqui e o Senhor me levou até a UTI pediátrica de Dourados. Eu revivi tudo que eu vivi nos últimos 15 dias com Samuel. Ontem. Eu peço que você ajude a gente a rezar por ele. E ali naquela UTI o Senhor disse mais uma vez: a mesma força do touro, de touro que eu dei para o Tomás, eu estou dando para o Samuel. Eu tenho certeza que o Samuel vai ser um escândalo para os médicos e para a medicina, em nome de Jesus. O demônio só atenta contra a vida de quem se levantará contra ele, contra o inferno. Por isso está levantando contra a tua casa, contra a tua família, contra aqueles que você ama. No dia mais difícil da luta, eu entendi qual era o motivo da luta. O Senhor, de olhos fechados, me mostrou o dia da ordenação sacerdotal do meu filho. Deus disse: o demônio se levantou contra a vida dele, porque a alma dele é sacerdotal, e esse menino vai causar muito estrago ao inferno e aos demônios. Aleluia! É por isso que o demônio tem se levantado contra essa geração, tem se levantado contra a comunidade Boquim. 30 anos de história, 30 anos de vida. É bodas de pérola, e a pérola é gerada na dor, a pérola é gerada no sofrimento. Por isso, muito mais do que vir pregar essa noite,
Eu vim para profetizar aqui na comunidade Boquim. Foram 30 anos para gerar pérola, mas o Senhor manda dizer que a pérola está pronta. Os próximos 30 anos serão de cura, de milagre, de libertações, serão de grandes feitos da parte do Senhor. 30 anos, Boquim, para gerar a pérola. Mas o Senhor diz: a pérola já está formada. E essa pérola foi formada no coração de Jesus, Carlão. Essa pérola foi formada no imaculado coração da Virgem Maria. Os próximos 30 anos serão dos mais absurdos milagres, das mais absurdas bênçãos da parte do Senhor. Quem me ouve, diga aleluia. Quem me ouve, diga glória a Deus. O tema dessa noite é a cura da sexualidade e da afetividade. Deus deseja nos curar inteiramente. Eu falo e você repete para não dormir. Deus deseja me curar inteiramente, profundamente. Eu quero trazer nessa pregação o grande sonho de Deus para a minha e para a tua vida, que é a felicidade plena, que é a felicidade que só vai acontecer no céu. Mas eu preciso te dizer, Deus simplesmente quer que a gente chegue no céu, mas não apenas que essa felicidade seja plena no céu. Deus quer que a gente experimente o céu já aqui na terra. Então não só que a gente chegue lá, Ele quer que a gente já comece a viver o céu aqui. Por isso essa noite terá gosto de eternidade, amém? Essa noite terá cheiro de céu, amém? Pega a sua Bíblia e abra em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses 3, 1. A cura da sexualidade e da afetividade. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Falo primeiramente sobre a cura da sexualidade. Olha aqui para mim e deixa a passagem aberta. Quando a gente aborda o tema cura da sexualidade, a palavra já nos remete a algumas outras coisas. A gente pensa que sexualidade apenas tem a ver com sexo, com vida sexual. Mas aqui você vai entender sexualidade na plenitude, na complexidade da palavra, na amplitude da palavra. Você vai perceber que Deus nos criou, que nós fomos criados por Ele e para Ele. Eu falo e você repete para não dormir. Fomos criados por Deus e para Deus. Falar de sexualidade é falar do homem e da mulher como um todo. É claro que a genitalidade faz parte disso. É claro que nós precisamos de cura. Se absolutamente o assunto é a área sexual, a sexualidade, a masculinidade, a feminilidade. Se precisamos de cura é num todo, mas a compreensão que às vezes a gente tem errada é que muitas vezes, quando a matéria é sexualidade, sexo, vida sexual, a sensação que a gente tem é que Deus criou a gente do umbigo para cima e o diabo fez o resto, do umbigo para baixo. Mas na verdade não é assim que funciona. Deus nos criou por inteiro, por completo. A sexualidade masculina, a sexualidade feminina, por completo. Mas como que o diabo tem usado disso para nos ferir, para nos machucar?
como o diabo tem deturpado a nossa sexualidade, como o diabo tem nos feito, presta atenção, caricaturas do que deveria ser a imagem de Deus. Por isso, cura da sexualidade. A proposta dessa noite é que a gente volte à originalidade, é que a gente volte a ser aquilo que Deus criou. Para que Deus coloque ordem na desordem, ordem na bagunça. Vamos a Colossenses. Se portanto ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas de cima e não as da terra, porque estáis mortos e vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo vossa vida aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Outrora também vós assim vivíeis, mergulhados como estáveis nesses vícios. Agora, porém, deixai de lado todas essas coisas: ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes de vossa boca. Nem vos enganeis uns aos outros. Vós vos despistes do homem velho com seus vícios e vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Aí não haverá mais grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, mas somente Cristo, que será tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revesti-vos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiverdes queixa contra outrem. Como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Mas acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados, a fim de formar um único corpo. Sede agradecidos. A palavra de Cristo permaneça em vós em toda a sua riqueza, de sorte que com toda a sabedoria vos possais instruir e exortar mutuamente. Sob a inspiração da graça, cantai a Deus de todo o coração salmos, hinos e cânticos espirituais. Tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Dá uma salva de palmas para essa palavra bem forte, bem forte, bem forte. Aleluia. Mais uma vez, repita bem forte: fomos criados por Deus e para Deus. Uma coisa nos salta aos olhos quando o autor sagrado diz: fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Talvez você ainda não esteja convicto do que significa isso. Deus criou o homem, todo homem, em sua masculinidade, o jeito de falar, o jeito de se comportar. Testosterona. Deus nos fez homens. Os homens que estão aqui, batam no peito e digam: Deus me fez homem. Assim Deus fez as mulheres, com 10 a 15% a menos de testosterona. O seu jeito delicado de ser, de falar, o seu jeito de se comportar, até de se sentar, de se expressar. As mulheres que estão aqui, batam no peito e digam: Deus me fez mulher. Gente, talvez a gente não entenda o que é ser imagem e semelhança dele. Para que você entenda, eu vou te dizer uma coisa. Na cultura do Antigo Oriente Próximo, os reis, quando dominavam um território, presta atenção, quando dominavam uma área, uma localidade, eles mandavam fazer uma imagem de si mesmo e colocar no meio
daquele povoado, daquele lugar, para que quando as pessoas olhassem para a imagem do rei, elas reconhecessem de quem era o domínio. Quando a Bíblia diz que nós, como homens e mulheres, na nossa sexualidade, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, significa, sabe o quê? Que Deus, escuta essa palavra poderosa, o Criador do céu e da terra, criou o homem e a mulher como sua imagem e colocou aqui no meio do mundo, sabe para quê? Para que todos aqueles que olhassem para o homem e para a mulher enxergassem a imagem de Deus. Quando olhasse para mim e para você, reconhecesse: Deus é o soberano aqui nesse mundo e Deus tem o poder nessa terra. Aleluia, pode aplaudir, pode aplaudir. O domínio é meu, diz o Senhor. Isso significa ser imagem de Deus. Ele te fez e me fez, colocou no mundo para que as pessoas olhem para mim como homem, para que as pessoas olhem para você, mulher, como mulher, e enxerguem Deus. Isso é ser imagem dele. Dá para entender porque tanto atentado do inferno contra a imagem de Deus na terra? Dá para entender porque a cada dia nós somos tentados a buscar as coisas daqui de baixo e não as lá de cima. Dá para entender porque Paulo está dizendo à comunidade, aos colossenses, que é para mortificar os membros. E aqui eu quero trazer para vocês, nessa perspectiva, a grande ordem de Deus para a minha e para a tua sexualidade ser curada. E a palavra é essa: mortificação. Repita comigo: mortificação. Olha para quem está do lado para ele não dormir, diga: mortificação. Aqui eu trago essas grandes ordens de Deus para mim e para a tua vida. Aqui mortificar tem a ver com ascese. E de alguma forma, ascese é pôr morte ao pecado. É renúncia do prazer, da satisfação. O que Paulo está dizendo para mim e para você aqui é isso. Se nós queremos ser curados na nossa sexualidade, nós precisamos de ascese. Nós precisamos olhar todo dia para o homem velho e jurá-lo de morte. Você tem que olhar para o homem velho, para a mulher velha que está aí dentro de você todo dia e dizer assim para ele e para ela: eu te mato, desgraçado. Olhar para a vida velha, para os desejos da carne, para os apetites da carne, e silenciá-los pela força da oração, pela força da penitência, pela força da mortificação. Sabe qual é o grande mal nosso? É o grande mal que assolou a vida de Adão e Eva: desobediência. Olha para quem está do lado e diga: desobediência. Olha para quem está do lado para ele não dormir e diga assim: desobediente. Nós não obedecemos. Sabe por que Adão e Eva foram retirados do paraíso? Porque não obedeceram. Sabe por que nós não conseguimos voltar para a intimidade com Deus? Porque nós continuamos não obedecendo. Se a palavra está pedindo mortificação dos sentidos, mortificar os apetites, os desejos da carne, a ordem é mortificação. Por isso, deixa de ser desobediente à palavra de Deus. Que ânsia é essa? Que busca é essa pela felicidade? Porque a regra é essa da geração nossa atual. A regra é ser feliz. Seja feliz e mais nada. Que felicidade é essa? A que preço é exatamente essa felicidade? Cuidado com quem te fala: o importante é ser feliz. Porque tem gente que fala e acredita nisso e está indo viver no inferno, e no inferno não há felicidade. Vocês imaginem o transtorno de alguém que em nome da felicidade diga assim: eu não vou respeitar mais lei de trânsito,
Eu vou dirigir do meu jeito, não vou obedecer pare, não vou obedecer regra nenhuma de trânsito. Que caos se instalaria! Sabe o que significa isso? Significa que se o homem olhar e dizer o seguinte: em nome da felicidade, eu não vou mais ser homem, eu vou ser mulher, eu vou ser o que eu quiser ser, porque eu sou livre e eu vim nesse mundo para ser feliz. Ele está pegando o que é imagem e semelhança de Deus e está transformando em uma caricatura. Aquilo que era para as pessoas olharem e reconhecerem a imagem e o reflexo de Deus, acaba sendo imagem e reflexo do demônio. E aqui não há atentado nenhum contra a dignidade dos homossexuais. A Igreja Católica ama os homossexuais, mas o caminho dos homossexuais é o mesmo dos héteros: santidade, castidade, celibato. Por isso não podemos, em nome da felicidade, viver do jeito que a gente quer viver, fazer o que a gente quer fazer, atender os instintos, a concupiscência da carne. Eu estou com vontade disso, eu vou e faço. Eu estou com vontade daquilo, eu vou e faço. Por que a gente faz jejum? Por que a gente mortifica os sentidos? Para a gente não ser animal. Animal, se tem instinto e ele tem necessidade de cruzar com outro, ele não fica pensando: eu não posso fazer isso, eu estou no meio da rua, eu não posso fazer isso, está errado, isso não está certo, não pode, não, porque é irracional. Por que nós, como homens e mulheres, muitas vezes nos comportamos como seres irracionais, sem alma? Está com vontade de fazer, vai e faz. Não importa que a mulher é casada, que o homem é casado, não importa que é homem com homem, que é mulher com mulher, o que importa é ser feliz. E está errado, está errado, está errado. Essa felicidade leva à prisão, essa felicidade, abre aspas, leva ao inferno, e está errado. Olha para quem está do lado e diga: está errado. O problema dessa falsa liberdade é isso: nos leva à prisão. E se leva à prisão, não pode ser chamado de liberdade. Por isso precisamos de cura na nossa sexualidade. Por isso, homem, você precisa pedir para Deus a graça de ser um homem de Deus e de não ser um animal. Eu lembro que eu trabalhava no presídio, jovenzinho de tudo, e uma mulher casada dando em cima de mim. E o assunto lá do final de semana, na segunda-feira, dos homens era esse. Com todo respeito às crianças que estão aqui, que nem mereciam ouvir isso. Mas o assunto era exatamente esse, dos homens, dos machos. E a gente une, e a gente pensa que virilidade, que masculinidade está ligada a isso. O garanhão. Então a conversa era essa: você comeu quantas esse final de semana? Aí um ia falando: eu comi tantas. A outra, tantas. E eu no meio da roda, e pensando qual que seria a minha resposta. E quando chegava a minha vez para responder, eu perguntava assim: vocês estão falando de quem? Da mãe de vocês? Eu não entendi a conversa. É da filha? É da irmã? Quem está comendo quem aqui? É um animal? É lanche? É carne? Eles abaixavam a cabeça. E eu lembro que uma mulher casada um dia dando em cima de mim, disse assim para mim: você não é homem? Eu estou aqui me oferecendo para você. Você não é macho, cara? Eu disse para ela: está aí a diferença. Eu sou homem, mas sou homem de Deus. Não sou um animal. O que você precisa de um animal, vá atrás de um animal no inferno, porque eu sou homem de Deus e não quero qualquer uma para minha casa. Não aceito porcaria, sobra da mesa dos outros. Então virilidade, masculinidade está ligado a isso. Quantos você pegou, o que você conseguiu? Que história é essa? Um dia eu entrei na sala, eles estavam um monte de homem em cima de um computador, olhando o vídeo de uma menina que tinha caído na rede. E aí me chamaram: vem ver.
E eu da porta respondi: se fosse a filha de vocês, vocês não estariam vendo com tanto gosto. De repente um espirrou para um lado, outro espirrou para o outro, outro espirrou para o outro. Ser homem é assumir a vocação, é assumir a eleição de Deus desde toda a eternidade. Então me chamavam de arame liso. Se é arame liso, não fura nada. Se é boiola, se é gay, é menina. Mas o que eles não sabiam é que eu estava guardando tudo que Deus me deu na área da sexualidade. Eu estava guardando a minha virilidade, a minha masculinidade. Eu estava guardando tudo que Deus havia me feito para a minha eterna namorada, da qual eu fiquei junto 7 anos, levei para o altar, casei e é a única mulher da minha vida até o dia da minha partida para a casa eterna, para a casa de Deus. Porque eu sou melhor que os outros? Não, porque todos os dias eu preciso me lembrar: sou homem, não sou animal. Vocês estão pensando que as lutas de vocês não é a mesma que as minhas? Os apetites, os desejos. Então quando a palavra diz mortifique os sentidos, quantas vezes eu preciso olhar para mim mesmo e me lembrar: não troque o banquete que Deus te deu por um prato com sobra da casa dos outros. A luta é grande. Eu lembro que eu estava saindo um dia da igreja matriz de Dracena, tinha acabado de confessar. Na escadaria da igreja eu pedi para Jesus: me leva agora, eu estou pronto, não me deixa mais nem um segundo, porque um segundo eu já caio de novo. E aí passou, eu estava rezando o terço. Na hora, passou uma menina de bicicleta com um micro short. Eu rezando o texto, quando ela passou na minha frente, eu ia passando para o próximo mistério, e ela foi passando, e eu fui pensando no próximo mistério, contemplamos, esqueci, e ela foi passando, e eu fui pensando comigo: não importa o mistério que vem agora, o que importa é que esse diabo volte para o inferno de onde ele veio. Eu acabei de me confessar, e esse capeta já está querendo me levar de volta para o inferno. Volta para o inferno, Satanás. A gente precisa lutar contra o desejo, lutar contra a vontade. Isso é ser homem segundo o coração de Deus. Porque a gente é até tentado vir para a igreja, a gente encontra alguém, uma mulher muito dócil, bonita, elegante, fala manso, reza. E aí você olha para casa e fala: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E assim para as mulheres. Vem para a igreja aquele homem educado, bonito, que reza. Quantas vezes terminava os retiros, enquanto eu era solteiro, e as pessoas vinham e falavam: eu queria te levar para casa, você é tão bonzinho. Depois que eu casei, uma senhora falou no final da pregação para Kelly: deixa eu levar ele para casa, esse menino é muito bonzinho. Era o primeiro ano de casado. A Kelly disse assim: pode levar, mas eu não aceito de volta. Primeira semana que a senhora ficar com ele, a senhora vai ver o tanto que ele é explosivo, nervoso, o tanto que eu preciso estar na vida dele para pôr esse homem no trilho, para pôr esse homem diante da vontade de Deus. Eu agradeço a Deus por ter colocado a Kelly, a minha esposa, na minha vida. Porque mulher para sexo a gente encontra em qualquer esquina. A Kelly ficou 15 dias dormindo na UTI com meu filho, com os pés inchados. E ali eu descobri: não poderia ser outra mulher na minha vida. Mulher para carne a gente encontra, mas a carne vai apodrecer, o espírito não. Fica até o céu, até a eternidade. Aleluia! Por isso, homem, seja homem segundo o coração de Deus. Peça para Deus tocar na tua masculinidade. Quantas vezes o diabo vai levando a gente, vai efeminando os homens, e começa pelas crianças, vai efeminando as crianças, vai masculinizando as meninas. Nós precisamos assumir o nosso papel de homem.
as mulheres assumirem o papel de mulheres. Peça para Deus a graça de curar a tua sexualidade, a graça de voltar à originalidade. Ninguém pega um aparelho de 220 e liga na tomada errada, de 110 e liga no 220, vai queimar, vai estragar. Por isso essa noite, o grito da comunidade Boquim de Louvor é: cura, Senhor, a nossa sexualidade. Dá-nos a graça de mortificar a nossa vontade, o nosso desejo, porque nada pode ser maior do que o desejo do céu. Nada pode ser maior que o desejo da eternidade. Por isso buscar as coisas do alto. Por isso buscar as coisas do alto. Se você está com essa pessoa namorando porque ela é bonita, a notícia que eu te dou é: a boniteza vai acabar, mas a alma não envelhece. Você tem que estar com essa pessoa porque ela é filha de Deus, porque ele é filho de Deus, e tem o mesmo propósito que você. O propósito é o céu, o propósito é a eternidade. Não aceite qualquer porcaria na sua vida. Para entrar na tua vida, mulher, determine que o homem tire a sandália dos pés. Para entrar na tua vida, homem, determine que a mulher tire a sandália dos pés. Nunca mais aceite bagaceira na tua vida. Morra sozinho, morra sozinha, mas não deixa um porqueira mais entrar na tua vida, em nome de Jesus. Peça para o Senhor essa graça de curar a tua sexualidade, de curar, de te tornar a imagem e semelhança dele, aquilo que ele nos criou, aquilo que ele nos tornou a ser. Então o primeiro conselho de Paulo é mortificação, ascese. O segundo conselho é liberdade. Repita comigo: liberdade. Que Deus te torne livre hoje no campo da sexualidade. Que Deus te dê um vigor espiritual tão grande para olhar diante de um banquete e dizer: eu até sou livre para esse banquete. Eu até posso, mas não quero. É por isso que a igreja jejua. É por isso que a igreja diz para a gente jejum, para ensinar a gente a ser livre de verdade. É olhar para 500 mulheres. E é interessante, né? Quando a gente é solteiro, não tem mulher nenhuma vindo atrás da gente. Quando as mulheres veem aliança no dedo do homem. E aqui não estamos falando de mulher de bem. Nós estamos falando de porcaria. É triste falar que alguém que é criado à imagem e semelhança de Deus se torna uma porcaria. Mas eu preciso denunciar uma coisa. A igreja está cheia de porcaria. De gente vestido com camiseta de igreja, mas que por dentro está apodrecido, porque está só na igreja para ficar atrás de homem, para ficar atrás de mulher. Vê aliança no dedo e aí quer vir para cima, quer vir para cima, quer vir para cima. Quantas pessoas vêm pedir para mim? E pasmem, mulheres casadas. Você reza para mim? Rezo, mas tem que ser sozinha. Eu não rezo sozinho por mulher nenhuma, nem solteira e nem casada. Não rezo. Sempre acompanhado de um servo, de uma serva, de um intercessor. Sozinho, não. Ah, você pode vir me atender aqui em casa? Não. Que história é essa? É para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha para quem está do lado e diga: é para a liberdade que Cristo te libertou. Mas para a liberdade de verdade, olha para a cruz, o preço foi alto, todo o sangue dele, para a gente se manter escravo do sexo. Tem gente que é escravo do sexo, escravo da carne, a carne é que manda, o apetite sexual é que manda. E a pessoa só faz ligada na carne, mas a Bíblia vai dizer: quem vive pela carne, morre pela carne. Quem vive pelo Espírito, vai morrer no Espírito. A carne não pode continuar controlando a tua vida.
O desejo não pode continuar controlando a tua existência. Quem controla é o Espírito. A carne é fraca, mas o Espírito é forte. O Espírito é forte, o Espírito é forte. É você olhar e dizer: eu sou tão livre que eu digo não. Eu sou tão livre que eu digo não quero. O pior é que algumas pessoas preferem continuar tendo a fama que tem. Fama não vai levar você para lugar nenhum. Fama de ser garanhão, de ser pegador, de ser o que é. Eu não quero fama, eu quero o céu, eu quero a eternidade, eu quero a salvação. E é o que eu provoco a tua vida essa noite, a buscar a Deus. Cura, Senhor, a minha sexualidade. Cura, Senhor, as minhas vontades. Purifica-me, purifica os meus sentimentos, a minha sexualidade. Purifica, Senhor. Coloca a minha vida na ordem da graça, na ordem da tua vontade, dos teus desígnios. Eu não quero ser caricatura de mulher, de homem. Eu quero ser imagem, reflexo. Eu quero ser semelhança tua. Eu quero que as pessoas olhem para mim e te vejam, te enxerguem. Mortificação. Repita comigo: mortificação. Repita comigo: liberdade. E a última coisa que Paulo vai dizer: seja agradecido. E aqui a palavra gratidão vem do latim gratus, e até pode ser traduzido pela palavra gratia. Significa três coisas: graça, bênção e dádiva. Repete comigo: graça, bênção e dádiva. Sabe por que a vida de todo mal agradecido é a desgraça que é? Porque falta graça, falta bênção e falta dádiva. O apóstolo está pedindo: sede agradecidos. E gratidão genuinamente no sentido real da palavra. Agradecer a Deus pelo que Ele é. E Ele é o Senhor aqui. Ele é o Senhor aqui. Olha para quem está do teu lado e repita essas três palavras com força para ele acordar agora. Em nome de Jesus. Você fala para ele assim, para ela: graça, bênção, dádiva. É o que está faltando na minha e na sua vida, meu irmão. Essas três coisas para nos tornar gratos a Deus, não só pelo que Ele nos deu. Não posso dizer que não estou feliz porque Ele devolveu meu filho com vida. É claro que estou, mas eu sou grato a Ele muito mais do que Ele ter devolvido meu filho para a gente com vida. Eu sou grato a Ele porque Ele deu para o meu filho uma vocação, e eu quero cuidar dessa vocação até o último dia da minha vida. Aqueles que forem casar, que sejam santos homens, santas mulheres. Aqueles que forem padres, religiosas, que sejam santos na vocação que Deus os chamou desde toda a eternidade. Por isso Deus quer nos curar totalmente. Por isso Deus quer tocar a nossa sexualidade. Deus quer tocar a nossa vida. Deus quer nos tornar plenos da graça, plenos da bênção e plenos da dádiva, que é a presença dele na nossa vida. Para falar rapidamente sobre a cura da afetividade. E quando a gente fala de afetividade, significa simplesmente a capacidade de experimentar e expressar emoções, sentimentos e afetos. Afetividade é a forma com que nos relacionamos com nós mesmos, com os outros e com o mundo. Quanto nós precisamos de cura na sexualidade, mas de cura na afetividade. Sabe por quê? Porque a gente, infelizmente, se torna aquilo que mais feriu a gente. Essa é a mais plena realidade. Você olha, por exemplo, para uma pessoa que é filho de pais separados. Eu sou filho de pais separados. Toda a dificuldade que aquele menino teve com o pai, a figura paterna está tão deturpada na mente, na vida daquele menino, que tudo o que ele não quer ser é a tragédia que o pai dele foi. Então e aqui não é via de regra, mas você começa a ver o menino que vai se afeminando e vai se tornando uma menina.
aquilo que mais feriu ele, vai transformando ele em uma caricatura de Deus. Você olha pessoas que tiveram marcas, feridas tremendas no passado, que se transformaram hoje em pessoas amarguradas, entristecidas, revoltadas com a vida. Eu fui rezar pelo Samuel. O que a gente espera quando vai rezar numa situação como essa? De que o pai e a mãe estejam lá gritando e brigando com Deus, porque eu, porque minha família, meu filho é inocente, meu filho não merece isso. Mas não foi isso que eu encontrei. Eu encontrei um pai com terço na mão, dizendo: nós estamos aqui rezando 24 horas para que a vontade de Deus se estabeleça na vida do nosso filho. Aleluia. Quantas vezes a gente briga, a gente se transforma em dor, em chaga, em ferida, a gente briga com Deus, briga, a gente põe o dedo na cara de Deus e diz: por quê? Por que você está fazendo isso comigo? Por que você permitiu essa dor, essa tragédia, essa ferida? E a gente vai se transformando naquilo que mata a gente, naquilo que fere a gente. Vai faltando doçura na nossa vida. Vai faltando humildade, bondade, paciência. Vai faltando misericórdia. Porque nós vamos perdendo a capacidade de sofrer a dor do outro. Eu confesso uma coisa para vocês. Quando eu entrei na UTI aqui, antes de rezar, eu pedi para Jesus me dar uma graça sobrenatural, porque a vontade que humanamente eu tinha de fazer ali dentro era de chorar e gritar, de dor, porque eu revivi os 15 dias que eu passei com meu filho. Eram os mesmos aparelhos, o mesmo barulho, o mesmo cheiro. Aquilo me rasgou por dentro. Mas eu pedi para Jesus: Senhor, me dá a graça de rezar pelo Samuel como eu nunca rezei na minha vida, na minha história. Eu vou dizer para você com toda a convicção. Sabe o que é que está faltando para mim e para a tua vida? Para a nossa afetividade ser curada. E para a gente simplesmente olhar para Deus e dizer: não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Não importa que eu não fui amado pelo meu pai. Não importa que a vida só me deu ferida, dor, tristeza, tribulação. Não importa. O que importa é o que eu vou fazer com isso. Sabe o que eu fiz com os 15 dias que o meu filho ficou praticamente morto? Transformei em graça na minha vida e na vida de tanta gente. Nós tínhamos um grupo de intercessão na casa de Maria, que desde o começo rezava 1000 Ave Maria todo dia. Esse grupo estava morto, enterrado. 15 dias. O Tomás fez mais pela evangelização que eu fiz em 24 anos pregando o evangelho. Porque em 15 dias, o grupo de intercessores que reza as 1000 Ave Maria todo dia, se levantou, se juntou e disse: nós não vamos parar de rezar as 1000 Ave Marias nunca mais. E aqui eu estou dizendo para a comunidade Boquim, porque eu sei que vocês rezam 1000 Ave Maria toda semana. Isso é pérola, isso é graça de Deus na vida da igreja. Eu quero dizer para Boquim que tem uma comunidade irmã chamada Casa de Maria, que está junto com vocês nas 1000 Ave Marias. Esse grupo de intercessor se levantou 7 dias da semana, até Jesus voltar na sua segunda vinda gloriosa. Se o dia tem 30 dias, se o mês tem 30 dias, são 30.000 Ave Marias. Se tem 31, 30.000 Ave Marias, que da terra sobe para o céu, até a presença do trono do Altíssimo. Peça para Deus 5 remédios que Paulo trouxe aqui para os colossenses e está trazendo para mim e para você, para te curar a afetividade. O primeiro se chama misericórdia. Repete comigo: misericórdia. O segundo remédio, aí na passagem que nós lemos, se chama bondade. Repete comigo: bondade. O terceiro remédio para curar a afetividade se chama humildade. Repete comigo: humildade. O próximo remédio se chama doçura. Repete comigo: doçura. E o último se chama paciência. Misericórdia, bondade, humildade, doçura e paciência. 5 remédios que o apóstolo está dando para curar a minha e a sua
afetividade. Sabe por que a nossa vida se transformou na desgraceira que se transformou? Na amargura que se transformou? Porque faltam esses 5 remédios: misericórdia, bondade, humildade, doçura, paciência. Misericórdia, bondade, humildade, doçura, paciência. Você vai olhar para a pessoa que está do teu lado, desses 5 remédios, o primeiro que vier na cabeça, fala para essa pessoa agora, vai. O primeiro que vier: misericórdia, bondade, humildade, doçura, paciência. O primeiro que vier, fala na lata. 5 remédios para nos curar, para curar o que está dolorido aqui dentro, para curar o que está ferido, para curar o que está infeccionado, o que está machucado. Sabe qual é o problema? É que a gente se acostumou com a ferida. Ouve isso. O problema é que a gente se acostumou com a dor. O problema é que a gente não tromba numa montanha, a gente desvia porque enxerga. Uma montanha não é capaz de ferir a gente. Uma pedrinha no sapato é. Mas a gente olha e diz assim: é só uma pedrinha, não tem nada a ver. Eu fui rezar para um menino aqui em Dourados. Ele com a diabetes terrível. E ele perdeu a sensibilidade do pé. Entrou uma pedrinha e ele não percebeu no sapato. Essa pedrinha foi machucando ele, machucando. Quando ele percebeu, já estava uma ferida necrosada e ele quase perdeu o pé por conta de uma pedrinha. Aí no campo da afetividade a gente diz assim: não tem nada a ver, aí isso aí passa. E a gente fica tapando o sol com a peneira. A gente fica dizendo assim: não, mas todo mundo, isso acontece com todo mundo, deixa para lá. Deixa para lá nada. Deus quer essa noite de retiro curar a tua afetividade. Deus quer tocar nas pedrinhas que estão te ferindo, que estão te machucando, que estão te infeccionando por dentro, que estão te levando à necrose, à morte espiritual, à ferida. É um grande atentado contra a tua salvação. Talvez você não percebeu ainda, mas é um grande atentado contra a tua dignidade de filho e filha amada de Deus. Por isso peça para o Senhor a graça desses 5 remédios: misericórdia, bondade, humildade, doçura e paciência. Peça para Deus: Senhor, cura a minha afetividade. Senhor, eu não vou deixar mais de lado o que está me infeccionando, o que está me doendo. Mesmo que tenha acontecido há muito tempo atrás, peça para Deus a graça de curar os teus afetos, de curar as tuas dores mais profundas. E como é difícil a ferida da rejeição da paterna, da parte do pai, a rejeição materna, a rejeição da parte da mãe. Como é difícil ser rejeitado, como é difícil. Eu atendi uma vez um menino órfão, de pai e de mãe, foi adotado por uma família. Ele chorava e dizia para mim: Ricardinho, minha mãe não me quis, minha mãe biológica, eu nem a conheço. Me disseram que ela era uma prostituta, nem sei quem é meu pai biológico, que graça pode ter a minha vida. Eu respondi para ele: olha, se esse menino não precisava de cura na afetividade. E por conta desse problema na afetividade, ele estava tendo problema com homossexualidade, a vida dele estava totalmente destruída. Ele ficava procurando os relacionamentos, a mãe e o pai que ele não teve. E esse é o nosso grande problema. Por isso nós precisamos de cura na afetividade, na sexualidade. Tem gente que ainda não se deu bem no relacionamento, sabe por quê? Porque a pessoa está procurando o pai que não teve, e não o marido. E o teu marido não vai poder ser o teu pai, não vai poder ocupar o lugar do teu pai. A tua esposa não vai poder ocupar o lugar da tua mãe. E aquele menino sofrendo na afetividade, na sexualidade, e disse: meu pai não me quis, minha mãe não me quis. Minha vida é uma tragédia. E sabe o que eu respondi para ele? Não interessa se o teu pai e a tua mãe não te quiseram. Não interessa se você não os conhece. O que interessa é que o Pai do céu te quis. E por isso você veio à vida. E por isso você nasceu. Deus te quis. Deus te quis. Você está se arrepiando. Pode aplaudir. Porque Deus também está dando sentido para a tua vida. A tua vida pode estar na bagaceira que está. Mas Deus está te amando agora. Deus está te tocando agora. Deus está curando poderosamente alguns corações aqui, de uma forma particular.
Deus está curando teu coração, filha. Quando você entrou, eu te olhei, mas foi Deus que te olhou primeiro. Deus está curando o teu coração. Deus está entrando com graça, com cura afetiva, com cura emocional. Deus está te impactando agora. Deus está dando sentido à dor, ao sofrimento, às feridas que talvez até hoje não tiveram sentidos. Peça para Deus a graça de curar a tua afetividade, de curar a tua sexualidade. Peça para Deus ordenar tudo dentro de você. Peça para Deus te colocar na linha da vontade dEle. Peça para Deus essa graça de tudo que foi ferida, de tudo que foi dor dentro de você, ter um sentido. No meio da tragédia que nós vivemos com Tomás, eu conversei com Moisés, como tantos irmãos, e o Moisés disse assim para mim: Ricardinho, irmão, Deus está provando os seus melhores amigos. Deus está provando quem mais Ele ama, de uma forma muito particular, as novas comunidades. Deus está extraindo da gente o supra-sumo. E eu pude perceber uma coisa na vida: o sofrimento não é reservado simplesmente como pagamento, como culpa, como punição para quem está errado. Essa é a visão mística do sofrimento. O sofrimento muitas vezes, não estou dizendo que Deus não puna quem ama, Ele sim pune, mas estou dizendo que o sofrimento, e essa é a visão da igreja, é reservado aos melhores amigos de Jesus. E quanto mais você estiver sofrendo, mais perto Jesus, nosso Senhor e Nossa Senhora, vai estar de você e da tua casa, de você e da tua família, de você e da tua vida. Por isso aguenta firme essa dor, aguenta firme esse desprezo, aguenta firme. Deus quer te curar, Deus quer sarar as tuas feridas, Deus quer arrancar o que está infeccionado. Deus sabe que está doendo. Quantas vezes lá em Prudente eu quis gritar, quantas vezes eu quis gritar, e quantas vezes eu chorei. Mas ter os afetos curados é ressignificar a dor, é ressignificar o sofrimento, e é usar tudo isso como combustível para uma vida nova, para uma vida na presença de Deus. Não permita que o diabo continue te convencendo que você sofre porque você é mau. Não permita que o demônio te convença. O sofrimento é matéria-prima para salvar a tua casa, para salvar a tua vida. Eu não conheço a tua história, eu não conheço a tua vida. A única convicção que eu tenho é que Deus quer tocar agora. E o desafio aqui é esse: deixa Deus tocar na tua história. Deixa Deus te dar muito mais do que o mundo está te dando. O mundo quer te dar 2 segundos de felicidade. Você já parou para pensar isso? Que um homem casado é capaz de colocar o casamento dele em risco e a salvação dele em risco por conta de meio minuto de um prazer sexual. Meio minuto. Ele põe em risco a salvação eterna. E assim uma mulher também. Dá para imaginar que um jovem, quando tem relação sexual fora do casamento, está fornicando. O sexo ali está fora dos planos de Deus. Ele está pondo em risco a salvação eterna por meio minuto de prazer. Está trocando meio minuto por uma eternidade inteira de alegria, de felicidade plena. Essa troca é injusta. Essa troca é o maior prejuízo da minha e da tua vida. Pague o preço que for preciso. A Boquinha está pagando o preço desses 8 dias de retiro. O fundador vai ter que fazer uma cirurgia no ombro, o outro quebrou não sei o que, machucou o joelho, quebrou a cara, levou um tombo, quase se separou. O preço é caro, o preço é alto, mas o preço que a gente paga é para as almas serem salvas, é para as almas voltarem para Deus. Antes de sair para vir para a missão, porque o tempo todo eu ficava pensando assim: eu vou ligar para o Carlão e vou dizer não vou cancelar. O tempo todo me vinha uma voz e dizia cancela. Mas como é bom a gente discernir o que é a voz de Deus e o que é a voz do diabo. E toda vez que a voz vinha e dizia cancela, diga que você não vai,
eu dizia para vós: eu irei, porque as almas precisam do céu, as almas precisam de Deus. Saí de lá, deixei os outros 2 filhos doentes, com infecção no ouvido e na garganta, mas saí convicto de que quem cuida da minha família é o Senhor. Saí de lá convicto de que eu precisava estar aqui na celebração dos 30 anos da comunidade Boquim, que é uma comunidade que eu aprendi a amar, que é uma comunidade que eu respeito, porque eu sei que a diferença de vocês aqui, e eu digo com alto e bom tom, é que vocês rezam, é que vocês procuram viver a santidade. Essa é a diferença da Boquim em Dourados e no Mato Grosso do Sul. Vocês rezam, por isso 30 anos levando paulada, 30 anos levando pancada, mas 30 anos curando as pessoas, tocando na ferida das pessoas, levando as pessoas de volta para a igreja, de volta para os sacramentos, de volta para o céu, de volta para a salvação. Pague o preço que for preciso. Olha para quem está do lado e diga: pague o preço, pague o preço, pague o preço, pague o preço. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Nós vamos orar, nós vamos pedir para Jesus essa graça, a graça de tocar a nossa sexualidade, a graça de tocar o nosso ser por inteiro, da cabeça à planta dos pés, e tudo que tiver em desordem, entre na ordem da graça, na ordem da vontade de Deus, dos desígnios de Deus. Vamos pedir para o Senhor essa graça: cura os meus afetos. Senhor, me dá a graça de perdoar meu pai, de perdoar minha mãe, de perdoar a pessoa que mais me ofendeu, de perdoar meu irmão de comunidade. Da minha graça. Fecha os seus olhos agora. Eu te desafio em nome de Jesus, na presença da Virgem Maria, eu te desafio agora a buscar as coisas do alto. Agora, em nome de Jesus. Eu te desafio a se desprender de tudo que é humano, de tudo que é leviano, de tudo que é pecado, envolvendo a sexualidade. Todos os pecados que você cometeu, todos os atentados que você já cometeu na vida, contra a sexualidade masculina, feminina, todo o pecado de masturbação, fornicação, adultério, aqueles que já foram levados para o confessionário ou não. Mas Jesus está mandando eu dizer uma coisa aqui: muita coisa já foi confessada, mas ainda não foi reparada. Vou repetir, é a palavra de Deus. Muita coisa já foi confessada, mas ainda não foi reparada. O mal precisa ser reparado. Nós vamos pedir para Jesus essa graça essa noite. Dá-me a graça de reparar o mal que eu fiz. Dá-me a graça, Jesus, de ter desejado outra mulher que não tenha sido a minha. Dá-me a graça, Senhor, de me arrepender de ter tido olhos para outra mulher que não tenha sido a minha esposa, a minha doce, amada esposa. Dá-me, Senhor, dá-me a graça do arrependimento genuíno. Eu quero chorar esses pecados contra a pureza, contra a castidade, contra a santidade. Sim, Senhor, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu deixei a ferida, a mágoa tomar conta do meu ser, tomar conta da minha existência, da minha vida. Peça para Deus essa graça agora. Feche os seus olhos, põe as 2 mãos sobre o teu coração. Que espinho que tem aí, que dor que tem aí, que precisa de ser curada. Eu louvo a Deus pela vida de tanta gente que um dia ouviu de Deus assim: perdoa. E aqui eu falo da Janiele, uma história que marcou minha vida. Um dia ela precisou tomar a decisão de perdoar a pessoa que assassinou o pai dela. Como é difícil a gente se decidir. Mas ter a afetividade curada é a gente olhar para a dor mais intensa que causaram na gente e decidir o céu. É isso que eu estou te desafiando agora. Eu atendi uma moça aqui em Dourados. Fecha os olhos, com a mão no coração, vamos orar. Já vamos entrar no sobrenatural, na presença de Deus. Eu atendi uma moça, uma menininha de 15 anos aqui em Dourados. Havia sido abusada sexualmente pelo próprio pai, pelo pai de sangue. E ela disse assim: Ricardinho, do fundo do coração eu já perdoei meu pai. E agora eu desejo o céu para o meu pai. Eu quero que ele vá para o céu comigo. Eu desejo a salvação para o meu pai. Quantas vezes nós deixamos de desejar o céu para quem feriu a gente, para quem matou a gente,
para quem feriu a nossa casa, feriu a nossa família. Quantas vezes essa ferida na Janiele levou a uma depressão e a quase a morte. Quando a gente decide não perdoar, a morte simplesmente toma lugar da vida. Eu quero pedir, Jane, para você fazer um favor para mim. Eu quero que você fique aqui na frente. Mais uma vez Deus quer usar a tua cura para curar a gente. Todos de olhos fechados. Porque o processo que eu vi na vida da família da Janiele do Paraíba foi um processo de cura. Eu queria que você viesse aqui também, Paraíba, do lado da tua esposa. Vocês vão ficar aqui na frente, os dois. Porque eu vi que a tua atitude de perdoar quem te feriu, quem feriu a tua família, foi simplesmente a atitude que salvou a tua casa, salvou a tua família. Se a Jane não tivesse perdoado o assassino do pai, ela teria perdido a vida e a família dela. Ouvi do Paraíba, quantas vezes eu tinha que deixar meu serviço, parar a minha vida, para correr com a minha esposa, porque estava tentando suicídio, porque estava tentando tirar a própria vida. Mas quando eles se decidiram pelo perdão, que bonito eu ouvi deles uma vez: Ricardinho, depois que nós nos decidimos por Jesus, nós não faltamos nunca mais em missa dominical. Esse é o nosso maior propósito de família. Como é bonito ver a fidelidade dessa família. Como é bonito ver a fidelidade e a entrega. Como é bonito ver o perdão gerando vida. O perdão gerando vida. Mas quantas vezes você não decidiu pela cura? Quantas vezes você decidiu ficar com aquilo que te feriu, com aquilo que te matou, meu filho, minha filha, e aquilo se transformou em morte para o teu filho? Não estou dizendo isso para você se culpar, não. Estou dizendo para você se livrar de uma vez por todas. Isso é cura na afetividade. Talvez o seu filho foi jogado na droga porque você não teve coragem de perdoar o teu pai, porque você não teve coragem de perdoar a tua mãe, porque você não teve coragem de perdoar o teu avô, a tua avó, o teu tio, a tua tia. Essa é uma noite mística, é uma noite de cura afetiva, de cura na sexualidade. O Senhor está tocando aqui pais que quando ouviram do filho: eu sou homossexual, o seu coração rachou no meio e você disse: a partir de hoje esse menino está morto para mim, a partir de hoje essa menina está morta para mim. Eu vou dizer para você, ele pode ser o que for, ele pode ter escolhido o que escolheu, ela também, mas é o teu filho. Não abra mão do teu filho, não abra mão da tua filha. Ele não pode estar morto para você, ela não pode estar morta para você. Quanta gente se enterrou dentro de você, quanta ferida na área da afetividade, da sexualidade. Mas a provocação dessa oração é: busque o alto, busque o céu. Busque as coisas de Deus, escolha o perdão, escolha o céu, escolha Deus. Eu vou começar fazendo uma coisa aqui, pegando na mão dessa moça de verde. Eu quero que você abrace a Janiele agora, por favor, tá bom? É um abraço de cura para você. Sabe a regra, curados para curar? Deus restaurou a vida dela e está restaurando a sua vida, restaurando a sua casa, sua família, tirando essa dor que te fere, essa tristeza mortal da sua alma. Mas a provocação para você e para tanta gente que está aqui essa noite, na cura da afetividade: deixa Deus te curar, deixa Deus te libertar. Quanta dor está aí dentro, quanta ferida, a dor de ter sido abandonado. A palavra de ciência é essa. Eu quero pedir para os servos me ajudarem a rezar pelo povo agora. O Senhor pediu para eu segurar